Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo no nosso canal que fala sobre dermatopatologia, dermatologia e correlação clínico-patológica. Eu me chamo Thiago Jonon e no vídeo de hoje nós vamos falar dos corpúsculos de Sivat. O que são os corpúsculos de Sivat? Eles se apresentam como esses glóbulos eosinofílicos que podem estar presentes na derme superficial, como vocês estão vendo, ou até mesmo na junção derme-epidérmica. Os corpúsculos de Sivat representam queratinócitos que morreram, queratinócitos em geral da camada basal ou da base da camada espinhosa, que foram agredidos por um processo inflamatório, que morreram e caíram na derme. Essas células acabam, por fim, perdendo seu núcleo e se apresentando como esses glóbulos eosinofílicos que são formados por queratina. Esses corpúsculos, eles surgem no contexto de dermatites de interface. O que seriam dermatites de interface? São processos inflamatórios nos quais nós temos um infiltrado, no caso aqui um infiltrado linfocitário, agredindo a interface entre a epiderme e a derme. Então, esses queratinócitos eles são agredidos, eles apresentam a degeneração vacuolar da camada basal, que são esses pequenos espaços claros, e, por fim, eles acabam morrendo. Aqui a gente está vendo as células já em processo de morte celular, então o núcleo aqui ainda está visível, porém ele já é piquenótico, um núcleo pequeno, tinto, irregular, e o citoplasma dessas células fica eosinofílico também. Essas células, quando elas morrem, elas acabam caindo na derme e dando origem aos corpúsculos de Sivat, que são, portanto, característicos de processos com uma inflamação que agride especificamente a junção dermoepidérmica. Vocês podem ver aqui que esse infiltrado tende a assumir um formato em faixa e borrar a camada basal da epiderme. Então, a gente chama esse tipo de infiltrado de um infiltrado liquenoide. E esse infiltrado ele é característico de processos inflamatórios que acometem a interface, como, por exemplo, o líquen plano, uma pitiríase liquenoide, a fase inicial de um líquen escleroso, entre outras condições. Conforme a gente vai olhando em imagens mais panorâmicas, a gente consegue perceber uma área onde o infiltrado é denso e uma área onde já não tem mais infiltrado, mas que muito provavelmente teve infiltrado no passado. Por que eu digo isso? Porque a gente percebe numerosos melanófagos. Então, assim como o queratinócito morre e cai na derme e dá origem ao corpúsculo de Sivat, a agressão do queratinócito basal também faz com que esse queratinócito libere a sua melanina. A melanina igualmente cai na derme e acaba sendo fagocitada por histiócitos. E o histiócito que fagocitou a melanina passa a ser chamado de melanófago. Então, depois que o processo inflamatório involui, o que a gente acaba vendo são os melanófagos, que resultam, inclusive, numa pigmentação cutânea. Tá? Se for um processo inflamatório, é chamado de pigmentação pós-inflamatória. Reparem que a gente também observa um certo espessamento dos feixes colágenos aqui, né? Então, existe uma certa fibroplasia que faz parte desse processo. Então, aqui nós temos um infiltrado inflamatório em faixa, borrando a junção derme-epidérmica, isso caracteriza o padrão liquenoide, e aqui uma área de incontinência melânica, né? Uma presença de melanófagos. Eu coloquei essa visão panorâmica para vocês verem que o processo liquenoide está bem focal nessa biópsia. Ele não vai de um lado a outro dessa pequena biópsia. E quando o processo inflamatório liquenoide ele é bem focal, isso dá a dica para a gente que pode não se tratar de um processo inflamatório. E esse é o segundo tópico que eu queria abordar nesse vídeo. Que existe um processo neoplásico que se apresenta do ponto de vista histopatológico como uma dermatite liquenoide, mas que do ponto de vista clínico é um processo neoplásico. E esse processo se chama ceratose liquenoide benigna, que em inglês é chamada de lichen planus-like keratosis.
ceratose semelhante ao líquen plano. E a dica para isso é justamente a gente perceber que o processo liquenoide é muito focal. Muitas vezes a gente consegue perceber um fotodano acentuado, que aqui nem está presente, então a presença de marcada elastose solar em um processo liquenoide pode dar a dica da ceratose liquenoide benigna. E por vezes, se forem identificados pequenos focos de lentigo solar na periferia de um infiltrado liquenoide, isso também é uma dica de que pode se tratar de uma ceratose liquenoide benigna. O que é a ceratose liquenoide benigna? É uma agressão inflamatória de padrão liquenoide, uma regressão de um lentigo solar ou de uma ceratose seborreica pré-existente. Então, essa condição clínica ela é característica da região anterior do tórax, é onde a maioria das lesões estão presentes. Geralmente é um paciente que tem múltiplos lentigos solares, e aí um desses lentigos solares fica mais eritematoso, mais ceratótico, mais áspero. Em geral, na fase inicial de uma ceratose liquenoide benigna, o dermatologista suspeita de uma ceratose actínica, de uma doença de Bowen ou de um carcinoma basocelular. E aí, com o tempo, esse processo liquenoide vai regredindo e o próximo estágio é um predomínio de uma fibroplasia na derme superficial com melanófagos, como eu mostrei para vocês. E aí o dermatologista vai ver uma lesão mais acinzentada e com a presença de peppering na dermatoscopia. E aí a suspeita vai ser de regressão de melanoma versus uma ceratose liquenoide benigna. Então aqui nós conseguimos observar essa lesão um pouco mais acinzentada, numa área com múltiplos lentigos solares, e a dermatoscopia dessa lesão, mostrando um pouco um padrão em impressão digital característico do lentigo solar, mais áreas com uma granulosidade mais acinzentada, como a gente pode ver aqui, por exemplo, sugerindo o processo de involução de uma ceratose liquenoide benigna. Essa é exatamente a imagem da histopatologia que a gente acabou de ver. Então, no vídeo de hoje, nós falamos do corpúsculo de Sivat, que é um glóbulo eosinofílico que surge em função da morte do queratinócito basal no contexto de uma dermatite de interface liquenoide, e que esse padrão liquenoide, além de estar presente em várias dermatites de interface, pode ocorrer numa lesão única, suspeita de uma lesão neoplásica, que é a ceratose liquenoide benigna, uma grande simuladora de câncer de pele não melanoma e de melanoma em regressão também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se esse vídeo trouxe conhecimento para você, dá o like e ativa o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos que forem liberados aqui no canal. A gente se encontra por aqui. Até lá!